pessoal, bem-vindos a mais um podcast Discutindo Ciência com Marcos Eberlin. Hoje teremos uma atividade especial. Apresentaremos uma das palestras do 5º Congresso Brasileiro do Design Inteligente, que tivemos aqui em São Paulo há poucos meses atrás. Um congresso sensacional, 1.000 pessoas estiveram lá, quase 1.000 pessoas, lotaram o auditório Rui Barbosa na Universidade Presbiteriana Mackenzie para conhecer mais sobre essa ciência que mostra claramente que uma mente inteligente, por design inteligente, fez a vida, fez o universo e os fez prontos. E estaremos passando aqui no podcast Discutindo Ciência com Marcos Eberlin. Por quê? Porque aqui propagamos a verdade sobre as nossas origens. Então você não pode perder, fica até o fim, compartilhe o nosso canal, viralize essas palestras pelo Brasil. Palestras que mostram a boa ciência, que corrobora a boa filosofia e a boa teologia. Então vem com a gente, assista todas as palestras que passaremos aqui no podcast Discutindo Ciência com Marcos Eberlin. Vem com a gente. Primeira coisa, ali naquele balão eles colocaram alguns gases, que são esses gases que estão apresentados aí, já vou falar sobre eles. E eles colocaram eletrodos de tungstênio que davam descargas elétricas para tentar mimetizar o que seriam os relâmpagos na atmosfera. Ele partiu desses gases porque o gás hidrogênio é o gás que existe em todos os planetas e estrelas, né, o que se sabe, é a primeira molécula simples que surgiu, e reagindo com nitrogênio, com carbono e com oxigênio, formaria o metano, a amônia e a água. Então, ele partiu dessas moléculas mais simples, que normalmente elas não reagem entre si em condições normais, elas são inertes. Então, essa faísca ela é necessária para promover energia para isso acontecer. E, além disso, colocou a água, né, teve aquele balão embaixo, onde a água foi fervendo durante uma semana. Então, esse sistema ele ficou durante uma semana sendo aquecido, dando faísca. E aqui embaixo, nessa parte aqui embaixo, nesse pescoço aqui de vidro, ele coletava amostras para fazer a análise química do que estava sendo produzido. E, para surpresa dele e de toda a sociedade científica da época, aminoácidos foram produzidos a partir desses 4 elementos químicos simples. Só que o que é engraçado, que a gente aprende isso na escola, né, como se fosse verdade, como se todo mundo aceitasse que o experimento de Miller aconteceu isso. E a sociedade científica hoje não aceita mais o modelo do Miller. Sabia disso? A gente dentro da área acadêmica, a gente aceita muitos outros experimentos como sendo mais válidos do que esse. Por quê? Porque essa atmosfera era muito redutora, quimicamente falando. E hoje eles acreditam que a atmosfera ela é mais neutra, um pouco mais oxidativa. Então, esse experimento ele já foi descartado pela sociedade científica, mas na escola, os alunos continuam aprendendo, e esse é o experimento que, revolucionou, que comprovou que o quê? Que é possível que o acaso produzir moléculas da vida. Então, teve esse alto impacto. Então, o que levou as pessoas a pensarem o quê? Principalmente os cientistas. Processos naturais, então conseguem produzir aminoácidos, esses aminoácidos vão se ligar e vão formar proteínas. Depois, essas proteínas vão começar a catalisar e formar mais proteínas diferentes. E aí, essas proteínas, elas teriam que ser aprisionadas por membranas, e aí os ácidos nucleicos também seriam produzidos de modo semelhante, no acaso, também a partir de moléculas simples. Aí, tudo isso junto ali daria o quê? Primeira célula autorreplicante surgiria. Então, isso começou a passar na mente dos cientistas da época. Por isso que o experimento dele foi revolucionário, porque isso impactou, mesmo que não tenha essa validação dentro da ciência. Então, na década de 70,
começaram a surgir muitos trabalhos, centenas a milhares de trabalhos de pesquisadores ao redor do mundo, falando o quê? Primeiro, eles começaram a mudar a mistura de gases, porque falaram, essa atmosfera provavelmente não era muito redutora, era um pouco mais oxidante, começaram a colocar gás carbônico, monóxido de carbono, começaram a variar os componentes. Ao invés de usar as faíscas, começaram a usar radiação ultravioleta, começaram a usar pulsos fortes de pressão para tentar mimetizar o que eles acreditavam que tinha na Terra primitiva. E em pouco tempo, gente, quase os 20 tipos de aminoácidos, que existem 20 tipos de aminoácidos diferentes que compõem as proteínas, quase todos eles foram sintetizados nessas condições que são chamadas de pré-bióticas. Juan Oro, desculpa, eu não sei como que fala o sobrenome dele, fez uma descoberta interessante. Ele partiu do cianeto de hidrogênio e descobriu que ele reage consigo mesmo, produzindo o quê? Adenina. A adenina é a base nitrogenada do DNA, do RNA, certo? E isso abriu mais esperança. Então, quer dizer que não só proteínas a gente pode produzir, então acho que a gente pode produzir RNA e DNA. Então, isso aumentou ainda mais a esperança dos cientistas de que a vida surgiria por condições totalmente do acaso. Em pouco tempo, as 4 bases nitrogenadas elas foram sintetizadas, conseguiram sintetizar também a ribose, que é o açúcar do RNA. Eu vou falar um pouco mais sobre a estrutura, tá, dos nucleotídeos, para mostrar para vocês que isso não é tão simples. E hoje, não sei se vocês sabem, mas no laboratório a gente consegue fazer DNA, RNA e proteína. Só que a gente usa equipamentos, maquinarias, reagentes purificados, tudo bem planejado, mas a gente consegue fazer. Mas, vamos começar a pensar um pouquinho? Não haviam químicos há 4 bilhões de anos. Não tinha uma mente inteligente lá na Terra pré-biótica para tentar fazer a reação química acontecer. Porque todos esses artigos científicos que eles fizeram, o próprio Miller, teve uma ação inteligente por trás. Teve um químico, um cientista pensando e arquitetando, usando reagentes apropriados, usando reagentes puros, a gente vai lá, compra o reagente purinho. Vocês acham que na sopa primordial, naquele caldo escaldante, que o Eberlin gosta de falar, tinha ali bonitinho um tipo de molécula ali certinho para reagir? Não. Eram milhões, bilhões, trilhões, quatrilhões, sextrilhões de moléculas diferentes que poderiam existir, em altíssimas concentrações, ora numa região mais quente, ora numa região mais fria. A gente sabe que a radiação ultravioleta adora degradar compostos orgânicos. E como que aquela molécula orgânica que estava sendo ali sintetizada, produzida de maneira aleatória, ela ia se proteger dessa radiação ultravioleta? Então, não é simples. O químico, o que ele faz também? A gente pesa, a gente faz aquelas continhas de estequiometria para saber quanto que você precisa colocar de cada reagente para a reação química acontecer. Coloca no solvente apropriado, se é água, se é um solvente mais orgânico, aquece dentro de um frasco fechado, em condições controladas. E ainda, muitas vezes, a gente não consegue obter ele de cara o produto desejado, só aquele produto. Consegui fazer alanina. Não, você tem uma mistura de produtos, e aí no final a gente brinca que o químico gasta mais tempo purificando tudo aquilo que ele sintetizou do que fazer a própria síntese. E o próprio Miller, gente, admitiu, existe artigo sobre isso, que ele alterou a configuração do experimento dele várias vezes até conseguir obter aqueles aminoácidos que ele sintetizou. Então, teve uma ação humana por trás disso. Outros poréns que eu quero que vocês pensem. Proteínas. Aqui tem um desenho de uma proteína. Eu não sei quantos de vocês aqui conhecem uma proteína, mas é uma molécula muito grande. Ela tem dezenas de milhares de átomos. Ela é muito grande. Ela é grande, a proteína. Sim, em relação ao átomo, em relação a uma célula, é pequena.
Ela é 1000 vezes menor do que uma célula, mas ela é grande em relação a um átomo. Ela tem dezenas a centenas de milhares de átomos. E ela tem uma configuração tridimensional que é muito importante. A proteína, ela é, vamos dizer, ela que faz a vida acontecer dentro da nossa célula. Ela é fundamental, as proteínas são fundamentais para a vida acontecer. E cada uma delas tem um tamanho, tem um formato, tem uma constituição química específica e tem esse formato tridimensional específico que dá a função dela. Por exemplo, existe uma função de produzir ATP, que é a molécula que dá energia dentro da nossa célula. E ela foi desenhada com esse propósito. Então, ela é muito complexa. Olha só que interessante. A gente sabe que fazer proteína em água é inviável. Sabe por quê? Porque quando a proteína, como ela é um polímero de aminoácidos, quando vai fazer a reação de um aminoácido com outro, libera uma água. Quando 2 aminoácidos reagem entre si, sai uma água. Se você faz a reação química num ambiente que tem muita água, existe uma probabilidade da água chegar bem nessa ligação química que une os 2 aminoácidos, e a água faz o quê? Quebra. E aí já era aquela proteína que estava começando a crescer e se constituir. Gente, a sopa primordial era feita de água. Olha só o desafio. Aí começaram alguns cientistas na época a falar assim, então, as proteínas começaram a surgir na borda de vulcões, porque lá é quente, então a água evapora, não tem mais água. Gente, mas é muito quente. Fizeram um teste, tentando mimetizar o que seria uma borda de um vulcão. Virou o quê? Virou carvão, virou um alcatrão, A reação química ali, se você colocar os aminoácidos, não vai formar proteína. Não vai formar. Vai formar uma borra, vai formar algo que é totalmente... que não tem vida, não faz nada, entende? Na verdade, para não falar que não formou nada, eles começaram a ver que formaram os proteinoides, que seria algumas reações aleatórias entre alguns aminoácidos, mas eles não estavam reagindo de maneira certinha para produzir uma proteína. Eles começaram a reduzir de maneira lateral na molécula, porque a molécula tem vários átomos diferentes. Então, começaram a acontecer reações químicas na parte lateral dos aminoácidos. E aí, acharam que esses proteinoides poderiam dar início a uma proteína. Não deu. Pesquisaram, fizeram vários proteinoides, e nada de chegar perto sequer de uma proteína. E sabia que até hoje não se obteve nenhuma proteína completa a partir de condições pré-bióticas. Ninguém no laboratório, sem usar equipamentos, sem usar intervenções, ninguém nunca conseguiu fazer uma proteína pequenininha em condições pré-bióticas. Vamos pensar um pouquinho nos nucleotídeos. Nucleotídeo é o bloco de construção que vai fazer o DNA e o RNA. Ele é formado de 3 componentes. O fosfato, que é um íon inorgânico, fósforo, certo? Ribose, que é o açúcar, e a base nitrogenada, que é a ACTG, certo? Olha só que interessante. Não existe compatibilidade química na síntese da ribose e das bases nitrogenadas. Então, quando você faz a reação química em condições pré-bióticas para produzir uma ribose, as condições são... Eu não me lembro agora, tá? Me perdoe se eu errar, se algum químico aí puder me corrigir. Eu acho que era em condições ácidas, por exemplo. Já as bases nitrogenadas eram uma condição mais básica. As temperaturas também elas eram incompatíveis. Então, como é que na sopa primordial ali podia fazer uma ribose e fazer também uma base nitrogenada? Eram condições químicas muito diferentes. E depois juntar as 3 partes, olha, foram pouquíssimos artigos que eu encontrei que conseguem chegar perto de tentar montar as 3 partes de maneira com sucesso. E isso para formar um nucleotídeo. Depois, milhares de nucleotídeos precisam se ligar para formar
uma fita de RNA. Olha a complexidade. E os cientistas estão tentando... Não, porque é isso que acontece. Tudo é fruto do acaso. De alguma maneira, a gente vai descobrir, que a gente ainda não chegou, porque ninguém descobriu qual que é a reação química que precisa ser certa para acontecer, para formar o nucleotídeo, né? E outra coisa que a evidência geológica na época é que o fosfato ele era insolúvel, ele não estava ali disponível na forma iônica para fazer a reação. Então, essa é outra discussão também que tem bastante sobre isso. Olha só, mundo do RNA. Então, ele surgiu... Por que surgiu essa hipótese? E ela ainda é uma das mais aceitas. Porque Thomas Eck, ele foi o cientista que conseguiu... ele viu que o RNA é um pedacinho do DNA, só que o DNA, lembra que ele é uma dupla fita. Uma fita é complementar à outra. O RNA é só uma fita, é só um pedacinho. Tá? Essa fita de RNA, algumas delas descobriram que ela consegue catalisar reações. O que é um catalisador? O catalisador ele acelera reações específicas. E ele descobriu e ele chamou esses RNAs catalíticos de ribozimas, e ele descobriu que existiam algumas ribozimas que elas conseguiam fazer cópias de si mesmo. Então, olha só, para ele isso foi genial. Então, se existem fitas de RNA que conseguem fazer cópias de si mesmo, isso tinha que estar lá no começo da origem da vida, porque foram essas ribozimas que começaram a fazer cópias de si mesmo. Então, e se ela tem a propriedade de fazer alguma reação química, será que ela não conseguiria fazer uma reação química para produzir uma proteína, por exemplo? Então, é isso que eles começaram a imaginar. Então, como é que essa hipótese ela se fundamenta? Primeiro, que esse RNA primordial ele se formaria a partir dos nucleotídeos. Esses nucleotídeos teriam que se polimerizar, fazer a reação entre si, para formar uma pequena fita de RNA. E aí, um desses RNAs que estão sendo montados de maneira totalmente do acaso, teria que ter a sorte de ter a propriedade de si, o quê? De catalisar a sua autorreplicação, então fazer cópias de si mesmo. E aí, um outro RNA, outra fita de RNA que surgiu do acaso, teria que ser capaz, de alguma maneira que ninguém nunca demonstrou, fazer uma interação com o aminoácido, e o aminoácido o quê? Ligando um aminoácido no outro, vai fazer a proteína. Então, eles acham que deve ter um RNA, uma fita de RNA que fez isso. E, de fato, descobriram uma outra que consegue fazer alguma interação com aminoácidos, mas nenhuma conseguiu, nem de perto, chegar a produzir uma proteína. Depois, esse RNA, ele teria que codificar a síntese de proteínas, e isso, usando o ribossomo, a gente sabe que é possível, certo? A partir da fita do RNA mensageiro, usando a maquinaria do ribossomo, se faz proteínas. Só que não é só isso, né? Precisa ter as chaperonas, que são outras proteínas que ajudam a proteína nova que está sendo criada a dobrar da maneira certa. Porque eu mostrei para vocês que o formato tridimensional da proteína é essencial. E ela não se dobra de maneira sozinha na célula. Vem outras proteínas ajudarem essa nova proteína a se dobrar da maneira certa. Só que, além das proteínas, teria que formar o RNA. Então, de alguma maneira, todas essas fitas de RNA teriam que se conectar entre si, se duplicar para formar o que? O DNA, porque essa informação dos RNAs, dessas fitas de RNAs que têm essa propriedade catalítica, elas precisam ser conservadas, certo? Esse RNA ele é precioso, porque ele faz reações específicas. Então, ele precisa ser guardado na forma de DNA. E isso também ninguém nunca conseguiu demonstrar no laboratório. E, por último, as proteínas catalisariam as atividades celulares e formariam a primeira vida, a primeira célula primitiva. E teria que ter essa membrana ao redor para proteger todo esse material precioso que surgiu do acaso.
Qual que é o problema dessa hipótese? As 3 classes de compostos que constituem os nucleotídeos deveriam existir em altíssima quantidade e se ligarem de maneira adequada, como eu já comentei para vocês. E isso ninguém nunca demonstrou. A síntese da ribose e das bases nitrogenadas são quimicamente incompatíveis, como eu comentei. Existem cálculos muito interessantes que mostram, de maneira aleatória, se você quer construir uma fita de RNA de 150 nucleotídeos, qual a probabilidade de você construir com aquela sequência específica que eu sei que vai formar uma ribosima que vai se autorreplicar? É baixíssima a probabilidade de fazer dessa análise combinatória de todas as possibilidades usando as bases nitrogenadas para formar uma única fita de 150 bases nucleotídeos. Precisaria, sabe do que, gente? De mais de 4 bilhões de anos, que é o tempo da Terra, não é? Se para formar uma fita de RNA com uma sequência específica demora mais de 4 bilhões de anos, como que ia surgir todos os seres vivos, inclusive o ser humano, entende? Não há tempo hábil para produzir de maneira aleatória todas essas coisas. E como eu comentei, ninguém sabe como é que uma fita de RNA poderia produzir uma proteína. Ninguém conseguiu provar isso. E fora uma outra questão. Vocês lembram que no DNA não tem uracila, é timina? Muda a linguagem. Se o RNA é feito de uracila, como é que ele sabe que na hora que ele tem que fazer o DNA, precisa mudar ali a base nitrogenada, gente? As células, a molécula sabe que ele, não é meu lugar aqui, preciso ser trocado por uma timina. Os cientistas não sabem explicar. Existem algumas explicações muito toscas que eles tentam falar para tentar explicar isso, mas está muito longe de alguém tentar responder isso. Essas são só algumas coisas, tá, gente? Eu poderia ficar aqui a tarde inteira falando para vocês de detalhes por detalhes de cada molécula, como ainda os cientistas não conseguiram provar, ou como já foi desmentido alguma coisa que o cientista lá no passado conseguiu, descobriu e publicou, tá? É um assunto muito, muito amplo, muito vasto, riquíssimo. Então, como conclusão dessa análise que eu fiz com vocês, primeira coisa, os cientistas eles deveriam procurar entender como que a vida surgiu, para além de uma visão meramente naturalista. Eles têm que incluir algo além do que é só as forças naturais, do que é só o materialismo. Processos naturais é apenas uma proposta de investigação, mas não cobre todo o espectro de possibilidades. Desde a antiguidade já era discutido, sem preconceito, que a vida era resultado de processos naturais ou resultado de uma vida pré-existente e ação inteligente. É aí que entra o design inteligente. Mas com o darwinismo e toda uma filosofia surgiu por trás disso, toda uma ideologia surgiu por trás do darwinismo, isso mudou a mente dos cientistas, e eles começaram a descartar aquilo que não era natural. O abismo entre a matéria inanimada, feita espontaneamente, e a vida completamente programada é insuperável. Eu mostrei para vocês, está muito longe de qualquer proposta abiótica do acaso, tentar explicar como que o primeiro ser vivo surgiu. Portanto, se a vida não consegue ser formada do acaso, então só nos resta uma possibilidade: ela ser obra de um design inteligente. Obrigada. Nesse momento, nós convidamos para palestrar ele que possui graduação em Química na Universidade Estadual de Campinas e também lá mestrado e doutorado. E ele é membro da diretoria executiva da Sociedade Brasileira de Espectrometria de Massas e também da TDI Brasil. Uma salva de palmas para receber Rudinei Augusti.
Ok. A minha palestra, por uma feliz coincidência, até parece que foi combinado, mas não foi, ela é complementar à palestra anterior, da Maiara, né? Uma brilhante palestra que todos nós apreciamos. O título de minha apresentação, o experimento de Stanley Miller, que também foi comentado pela Maiara, e o meu foco será exclusivamente nesse experimento. E aí eu venho com uma pergunta. O experimento de Stanley Miller comprova a origem abiótica da vida? Por que essa questão? O professor Marcos Eberlin me disse que, alguns anos atrás, na Unicamp, né, Universidade Estadual de Campinas, teve uma espécie de um concurso cujo tema era esse aqui. Os alunos tinham que escrever um trabalho, né, uma monografia, talvez, para dizer que, de fato, esse experimento ele comprovava a origem abiótica da vida. Então, isso, dentro das universidades, até mesmo do ensino médio, dos livros de biologia, já é aceito como uma verdade absoluta, ok? Antes de prosseguir na minha palestra, eu só queria falar que eu sou da Universidade Federal de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Especificamente, eu sou professor titular, né, dessa universidade, especificamente do Departamento de Química. Só deixa eu perguntar antes de prosseguir, quem aqui é de Minas Gerais? Bastante gente, a caravana aí mineira, né? E de Belo Horizonte? Estamos bem representados, né? Estou vendo ali a pastora Ângela Valadão, né? Então, e também um assunto que eu vou tratar muito durante aqui minha apresentação é a sopa primordial, ok? Aqui está uma representação, né, daquela famosa sopa que se vende lá nos Estados Unidos, em lata. Lá é uma febre, né? Os americanos, esqueci o nome daquela sopa. Aqui eu fiz Campbell's, né? Campbell's. Eu fiz aqui uma brincadeirinha, né? Primordial Soup. Haldanes é o primeiro cientista que postulou a hipótese, né, da origem abiótica da vida, junto com Oparin, como também a Maiara explicou. E aqui, Darwin degustando uma deliciosa sopa primordial, rica em aminoácidos, né? Que é justamente a intenção do experimento de Stanley Miller. Bom, pensamento evolucionista. Isso foi bem detalhado pela Maiara, mas eu vou repetir aqui rapidamente. Houveram reações químicas que ocorreram há 3 a 4 bilhões de anos atrás, no nosso planeta, na Terra primitiva, e essas reações eram desgovernadas, ou seja, não havia nenhum tipo de controle. A primeira etapa, a formação da tal da sopa primordial. A vida surgiu em água, como está aqui. Depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre essa figura aqui. É um mar de água e moléculas orgânicas simples, da qual surge a vida. Esse cenário, infelizmente, digo eu, ele é inquestionável durante décadas. Ninguém pode duvidar disso. Ninguém pode levantar questões mencionando os vários furos que esse modelo apresenta. Então, eu vou tentar aqui desmistificar um pouco essa questão. Talvez existam muitos alunos aqui jovens de início de graduação, ou mesmo alunos do ensino médio, que certamente já viram essa figura aqui. Esse aqui eu extraí de um livro-texto do ensino médio. A vida surgiu na água. Ela, de acordo com a teoria de Oparin e Haldane, que foi muito bem explicada pela Maiara, haviam pequenas moléculas disponíveis na Terra primitiva, as quais, por indução
de descargas elétricas, radiação ultravioleta e calor proveniente de fontes hidrotermais e de vulcões. Vai haver uma palestra sobre o vulcanismo amanhã, né? Acho que é amanhã, do professor Kelson Mota. E essas moléculas inanimadas deram origem aos blocos de construção da vida: aminoácidos, açúcares, lipídios, ácidos nucleicos, né? E eles se juntaram para formar moléculas maiores, tipo as proteínas. Obrigado. Proteína, DNA, RNA. E em algum momento, essas moléculas maiores, elas foram rodeadas por uma membrana de lipídios, que são gordura, que deram a origem ao que nós chamamos de coacervados, que são os precursores das células, segundo a teoria evolucionista. A evolução química levou à formação da primeira célula, que é chamado LUCA, né, como disse a Maiara, e isso é a origem da vida, segundo os evolucionistas. Então, nós tínhamos todo um arcabouço teórico tentando explicar a origem da vida. Aqui eu mostro uma gravura mostrando o que se supõe ser as condições da suposta Terra antiga: vulcanismo, meteoros caindo, água, raios provenientes das nuvens. E foi nesse ambiente que a vida surgiu, de acordo com os evolucionistas. Nessas condições, segundo eles, havia energia, e essa energia induziu a formação dos tijolos da vida: aminoácidos, lipídios, açúcares e bases nitrogenadas. Em alguma poça, em alguma sopa primordial, houve o surgimento do LUCA. Bom, está aqui o famoso experimento de Stanley Miller. Ele é datado de 1953. Daqui a pouquinho eu vou mostrar o artigo original de Stanley Miller. E ele foi feito para tentar provar a hipótese de Oparin e Haldane, de que, na Terra primitiva, os gases presentes na atmosfera, mais água, sob a ação de uma fonte de energia, eles poderiam levar à formação desses blocos. Então, aqui nós temos um recipiente contendo água, ele era fervido, a água ferve, né, sobe o vapor de água. Esse vapor de água, todo esse ambiente aqui, ele é preenchido por gases que se suponham existir na atmosfera primitiva: amônia, hidrogênio e metano. A amônia como fonte de nitrogênio e o metano como fonte de carbono. Então, o vapor de água vinha, chegava nesse ambiente onde havia as descargas coronas para simular tempestades elétricas. Notem que não há radiação ultravioleta aqui. Isso está explicado no artigo de Miller, porque esses aparatos aqui são de vidro, e o vidro absorve a radiação ultravioleta. Então, por isso que ele não utilizou radiação ultravioleta nesse aparato. Então, nessas condições, o vapor de água passava por aqui, havia uma reação induzida por essa fonte de energia, em seguida, a água a vapor carregada com esses compostos condensava, e os compostos iam se acumulando nessa região em U, e amostras eram coletadas periodicamente. Segundo o artigo de Miller, após um dia de experimento, essa solução aqui tornou-se rosada. Após uma semana, ela se tornou um marrom escuro, alguma coisa assim. Por falar no... essa é uma foto das alíquotas coletadas do experimento de Miller. Existe até hoje, está lá no laboratório da Universidade de Chicago. É uma gororoba, né, como diz o professor Marcos Eberle. Veja, parece um piche.
Segundo os evolucionistas, nós estamos aqui por causa desse piche aqui, né? Então, é um fato histórico, não deixa de ser um fato histórico, né? Esse é o artigo original de Stanley Miller. Ele foi publicado na revista Science, de 1953. Está disponível na internet. A revista Science talvez, junto com a Nature, as duas revistas de maior prestígio na área científica. É extremamente difícil publicar lá, com exceção de quando você faz uma hipótese de origem abiótica da vida. Aí você publica facilmente, né? Acho que o professor Marcos, que está aqui presente, concorda comigo. Então, aqui eu tenho o artigo original, o aparato que o Miller utilizou, e aqui a detecção que ele utilizou por uma técnica chamada cromatografia em papel, detecção dos aminoácidos. Cada uma dessas manchas aqui são aminoácidos distintos, mas não foram formados apenas aminoácidos, conforme eu vou explicar mais para frente na minha palestra. Bom, eu vou listar aqui 11 problemas, existem muito mais por uma questão de tempo, eu vou listar 11 problemas que descartam toda essa hipótese evolucionista. Porque se vocês repararem bem, deixa eu voltar aqui meu slide, de acordo com os evolucionistas, a vida surgiu seguindo essas etapas, necessariamente. Se essa primeira etapa não funcionar, não há evolução química. A formação do Luca é essencial dentro da teoria da evolução. Se eles não conseguem explicar a formação do Luca, é como o alicerce de uma casa. Uma casa sem alicerce, ela não vai para frente, ela não pode ser levantada, né? Então, esse é o problema. Todo o castelo de cartas da teoria da evolução rui se eles não conseguirem provar essa primeira etapa. E, voltando para frente, aqui, né, onde eu estava, eu vou listar 11 problemas desse experimento de Stanley Miller. O primeiro, isso a Maiara também chegou a comentar, atmosfera errada. A Maiara falou, essa mistura de amônia, hidrogênio, metano é chamada de uma atmosfera redutora. E hoje já se sabe, através de estudos geológicos, que a atmosfera era oxidante. Ela continha oxigênio, isso de acordo com os próprios estudos de cientistas evolucionistas. Qual que é o problema do oxigênio na atmosfera? Com o oxigênio, essas biomoléculas formadas aqui nessas condições, elas seriam rapidamente oxidadas para CO2. Sem oxigênio não há ozônio. Nós temos a camada protetora de ozônio ao redor do nosso planeta. Sem essa camada de ozônio, a luz ultravioleta, UVC, vinda do Sol, atingiria diretamente a superfície de nosso planeta. E não haveria vida, porque essa radiação destrói os organismos vivos. Por isso que existe a camada de ozônio, que também foi planejada, né, sem dúvida. Miller demonstrou, isso aqui foi difícil achar, eu vou mostrar o artigo onde eu tirei essa informação, as moléculas orgânicas que ele obteve nas condições redutoras não se formam em atmosfera oxidante. Então, esse experimento aqui está furado. Então, é um jogo sujo, a Maiara até comentou, que ele fez várias vezes para gerar aminoácido. Então, foi um experimento meio malandro, né? Jogo sujo. Qual artigo que eu obtive essa informação? Esse aqui, ó. É um artigo da Science também, de 1995, 30 anos atrás. Centelhas... Esse artigo fala basicamente de recursos que estavam sendo muitos recursos para estudo da origem abiótica da vida. E aí eu vi uma informação bem num cantinho desse artigo, essa informação aqui. Como o Miller mostrou, mais tarde,
ele não pôde fazer moléculas orgânicas em uma atmosfera oxidante. Percebam a incoerência. E abro um parênteses aqui nesse momento, uma outra frase do mesmo artigo, de 1995. É um centro que foi criado para estudar a origem abiótica da vida, com milhões e milhões de dólares aportados. Essa frase aqui é da diretora desse instituto, na época. A vida será feita no laboratório, prevê Joyce, a diretora. Há uma chance muito razoável de que a vida será feita no fim dessa década. Ou seja, em 1999, eles previam que seriam capazes de produzir vida a partir de uma origem abiótica. Já se passaram 30 anos, né? Até agora nada, né? Com milhões e milhões de dólares investidos. Isso é mais uma prova de que isso aqui, também muito bem explorado na palestra anterior, é algo realmente impossível. Outro problema, o segundo problema, uma malandragem também do Miller. Ele ia recolhendo alíquotas durante a execução do experimento. Esse meio reacional, ele é escaldante, muito quente e venenoso. Então, se ele deixasse isso aqui em refluxo constantemente, provavelmente essas moléculas que foram sintetizadas, elas seriam destruídas. Então, ele recolhia alíquotas periódicas para evitar que elas fossem degradadas. Uma malandragem, pequena malandragem do Miller, né? Além daquela de ajustar as proporções dos gases para gerar aminoácidos. Vamos lá. Agora os problemas começam a ficar mais sérios. A segunda lei da termodinâmica. Se existe uma teoria que é comprovada, milhares, milhões e milhões de vezes comprovada, é a termodinâmica. Você não pode fugir da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica envolve um parâmetro chamado entropia, cuja representação é a letra S maiúscula. O que é entropia? Entropia mede o grau de desorganização de um sistema. A tendência natural é que os sistemas partam de um estado mais organizado para um estado mais desorganizado. Quer uma prova? Quarto de adolescente. Baixa entropia, baixa desorganização. A tendência natural é que o quarto do adolescente atinja esse estágio aqui. É a tendência natural. Aqui nós temos alta entropia. Assim se comportam os sistemas, todos os sistemas existentes na natureza. Bom, e como é que eu passo de um estado de alta desorganização, alta entropia, para um estágio de baixa entropia? A mãe do adolescente vai lá com o chinelo na mão, arruma o quarto, ou seja, o adolescente precisa gastar energia direcionada para arrumar o quarto. Assim são os sistemas vivos também. Aqui, ó. Então, a variação de entropia nesse exemplo, ela é maior do que zero. Organizado para desorganizado. Essa é a tendência natural. Isso que diz a segunda lei da termodinâmica. Um sistema parte de uma auto-organização espontaneamente para um estado de muita desorganização. Acontece que a síntese de peptídeos e proteínas, olhem, aqui nós temos aminoácidos, sistema altamente desorganizado, gera peptídeo e proteínas. Aqui eu tenho um sistema altamente organizado, aqui altamente desorganizado. Vai contra a segunda lei da termodinâmica, ou seja, ΔS é menor que zero. E não adianta falar que existia uma energia dos vulcões para causar essa reação. Como eu falei, no quarto do adolescente, ele precisa gastar energia para organizar o sistema. E tem que ser energia controlada. A energia vinda dos vulcões
ela é descontrolada, ela não tem controle, ela não tem capacidade para sair de aminoácido e ir para a proteína. Ah, mas como é que os organismos vivos fazem para sintetizar proteínas? Ora, eles usam energia controlada, que é o ATP, e toda uma maquinaria perfeita, extremamente organizada, sendo guiado pelo DNA, com os códigos, né? Não vou entrar nesse assunto nesse momento. Então, essa história de que aminoácido pode gerar proteína espontaneamente é contra a segunda lei da termodinâmica. Outros problemas também envolvem a segunda lei da termodinâmica, que é a lei de Gibbs, energia livre de Gibbs, e uma reação somente é considerada espontânea se elas realizam trabalho, ou seja, se elas liberam energia, ou seja, G diminui. G é o símbolo da energia livre de Gibbs. Isso é da fisicoquímica. Acho que muitos estudantes aqui estão estudando, já viram isso. Acontece que a condensação de 2 aminoácidos para formar um peptídeo e água, ela tem um ΔG maior que 0, ela exige energia. Então, fere também, esse parâmetro também é contrário à segunda lei da termodinâmica. Terceiro problema, isso foi mencionado pela Maiara também, reações competitivas. Na gororoba de Stanley Miller, não havia apenas aminoácidos, havia aminoácidos, aminas e ácidos carboxílicos. Qual que é o problema disso? Isso aqui é um veneno para a propagação da cadeia peptídica, porque se esse ácido carboxílico reagir com essa amina, a cadeia peptídica está bloqueada. Mesma coisa a amina. Se ela reagir com o terminal ácido carboxílico de um aminoácido, a expansão da cadeia peptídica está totalmente bloqueada. Então, isso é um veneno. Coloquei aqui, né? Além disso, desses subprodutos laterais, a cadeia R de muitos aminoácidos, elas contêm grupos funcionais idênticos ao grupo principal dos alfa-aminoácidos. Vejam aqui, por exemplo, olha, a lisina. A lisina tem NH2, que pertence ao grupamento alfa-aminoácido, mas ela tem um NH2 aqui também na cadeia lateral. Aqui, o ácido aspartico. Ele tem o grupo ácido carboxílico, mas ele também tem o grupo ácido carboxílico na cadeia lateral. E qual que é o problema disso? Você não tem controle de reação. A reação pode acontecer nessa amina ou nessa. Se acontecer nessa, não se formam as proteínas desejadas. É os tal dos proteinoides ditos, né, na palestra anterior. Mesma coisa aqui e aqui. São reações competitivas venenosas. Cinética química. Ora, a gente sabe, isso aqui aprende-se já no ensino médio, que a velocidade de uma reação é diretamente proporcional à concentração dos reagentes, né? Aqui eu mostro uma solução de um corante, só para mostrar para vocês que quanto mais intensa a cor, mais concentrado. Quanto mais fraca a cor, mais diluído. Acontece que, imagina, aminoácido sendo formado nas condições de Stanley Miller, terra primitiva, esses aminoácidos caem num oceano. Qual a concentração desses aminoácidos? É muito baixa. Então, a cinética seria, a velocidade da reação seria totalmente desfavorável, ok? Então, nós caímos nesse problema também, né? Além da questão da termodinâmica, tem a questão cinética também. Esse também foi comentado na palestra anterior, a hidrólise em água, questão de equilíbrio químico. Estudantes veem isso, né, nos cursos de graduação, química geral, até mesmo no ensino médio, é o princípio de Le Chatelier. A condensação de 2 aminoácidos para formar um peptídeo,
ela libera água. Só que essa reação está acontecendo em meio aquoso, está acontecendo num oceano de água. Pelo princípio de Le Chatelier, se a concentração de água é muito alta, esse equilíbrio tende a se deslocar nesse sentido, para reconstituir os aminoácidos de partida. Percebem? Então, mais um argumento. Reações sem controle. Não adianta nada você ter uma fonte de energia se você não consegue direcionar essa energia para fazer a reação que você deseja. Isso só se consegue em laboratórios devido à ação de um designer, que são os cientistas, os químicos, os farmacêuticos. Sem esse controle da energia, como, por exemplo, uma energia vinda de vulcões ou da radiação ultravioleta, a energia é péssima para uma reação, porque ela precisa ser direcionada. Prestem atenção nisso. É a mesma coisa quando você está numa cozinha e você deixa lá o seu almoço na panela com 2, 3 horas no fogo, sendo que sem nenhum tipo de controle. Você nem mexe lá o guisado. Não adianta, você vai queimar, né? Você não tem controle, você precisa ter alguém controlando essa energia que está sendo direcionada ao sistema. Então, energia sem controle é péssima para uma reação química, né? Porque a reação química precisa de controle, e isso só se consegue quando eu tenho a presença de um designer. E as outras biomoléculas? Imagina que eu tenho aqui uma simulação daquela sopa primordial, supostamente os blocos construtores da vida, que são 4, né? Ácido nucleico, carboidratos, que são os açúcares, né? Lipídios, que são a gordura, e os aminoácidos. Esses 4 são os blocos construtores da vida. E essas moléculas, 4 moléculas desse tipo, elas estão espalhadas nesse mar de água, né? Bom, acontece que a vida precisa de açúcares, lipídios, bases nitrogenadas, além dos aminoácidos. Isso também foi mencionado pela Maiara. Quando há a formação de açúcares, não há formação de bases nitrogenadas. Ou seja, você precisaria ter 2 sopas primordiais, no mesmo planeta, no mesmo ambiente. Em uma você vai ter em condições diferentes, em uma você vai ter a formação de aminoácido, ou da base nitrogenada, desculpem, e na outra você vai ter a formação de açúcar, sem controle, em condições idênticas, né? Aqui, então, é mais um obstáculo contra a formação abiótica da vida e contra o experimento de Stanley Miller. Agora começa a parte mais séria. Probabilidade. O limite probabilístico de Borel é 1 em 10 elevado a 50. Ou seja, se a probabilidade for 1 elevado em 10 a 50, esse número aqui crescendo, né, 10 a 51, 10 a 52, ele é considerado impossível, é 0. Então, quando falam para você, olha, a probabilidade é muito pequena, mas não é 0, isso é mentira, tem esse limite aqui, ó. Isso é ciência, pessoal, né? Então, 1 em 10 a 50, isso é o limite. Eu fiz uns cálculos aqui, em condições extremamente favoráveis, para mostrar para vocês quão isso é sério. A imensa maioria das proteínas que se formam espontaneamente, se se formassem espontaneamente, elas são inúteis. Você precisa ter a sequência correta de aminoácidos. Se você não tem a sequência correta, você gera uma proteína, pode ser mesmo até venenosa para a vida.
É inútil. Bom, vamos supor, então, vamos fazer uns cálculos aqui com um peptídeo formado pelos 20 aminoácidos essenciais, e esse peptídeo tem 21 resíduos de aminoácidos, 21, ok? São 20 aminoácidos formando um peptídeo com 21 resíduos de aminoácido. Quantos são os peptídeos possíveis de serem gerados? 20 vezes 20 vezes 20 vezes 20 vezes 20, ou seja, 20 elevado a 21. Cálculo simples de probabilidade. Isso aqui em potência de 10 dá 3,36 vezes 10 elevado a 32. Ou seja, existem 3,36 vezes 10 elevado a 32, esse número é absurdamente grande. Peptídeos, é um peptídeo muito pequeno, não existe um peptídeo com 21 resíduos de aminoácido na vida, não existe. Tá? A menor proteína, se não, salvo o maior engano, é por volta de 100 resíduos. Então, eu estou sendo bondoso aqui, porque eu estou dando uma colher de chá. Eu vou supor que cada peptídeo é formado em 1 nanosegundo, 10 a menos 9 segundos. Eu estou em condições totalmente ideais, que esses peptídeos vão se formar. Eu tenho lá a mistura dos 20 aminoácidos puros, água ultra pura, só tem aminoácido nessa mistura, e espontaneamente estão se formando os peptídeos, a cada 10 a menos 9 segundos. Se você fizer uma continha simples, você vai ver que para ter todos os peptídeos formados, vai necessitar 66 bilhões de anos, que é muito, muito, muito mais do que a idade prevista da Terra. Ok? Então, mas a evolução direciona para formar o peptídeo correto. Não, pela própria definição de evolução, é um processo não guiado. Não existe razão para que um peptídeo seja formado em preferência a outro. Mas esse peptídeo vai servir para a vida. Não é assim que funciona. Não existe nenhuma razão para que um peptídeo funcional seja formado espontaneamente, preferencialmente ao outro. Então, isso aqui Os evolucionistas não gostam muito de falar de lei de probabilidade, porque é totalmente contra eles, né? E a outra, a homoquiralidade. Os aminoácidos, eles são quirais, eles são enantioméricos, com exceção da glicina. O que é isso? Eu tenho 2 tipos de aminoácidos, um que desvia a luz plano polarizada para a esquerda e o outro para a direita, chamados aminoácidos L e D. A vida selecionou o aminoácido L. Ninguém sabe por quê. Ninguém. É uma questão totalmente em aberto, que não se tem a mínima noção de por que acontece isso. O que são essas 2 moléculas aqui? A gente diz que são enantiômeros. Para vocês que não são químicos, talvez seja um pouco difícil, então eu coloquei aqui um exemplo. Uma cadeira para destro, uma cadeira para canhoto. Elas são enantioméricas. Elas são imagem especular, ou seja, se eu colocar um espelho aqui, a imagem especular dessa aqui vai ser exatamente essa aqui. Eles são enantioméricos. E você não consegue sobrepor um ao outro. Você pode fazer o que você quiser aí. Acontece que, no experimento de Miller, a síntese, eu formo os 2 tipos de aminoácidos. É uma mistura racêmica. Enquanto que o aminoácido L é essencial para a vida, o aminoácido D é um veneno para a vida. Ok? Então, essa é uma questão que não se tem a mínima ideia de como resolver esse problema. Alguns falam de que a argila conseguiu selecionar um dos enantiômeros, mas prova mesmo nenhuma, é apenas especulação. Ok? Bom, para formar a cadeia peptídica, é como se fosse uma escada. Eu preciso ter os aminoácidos enantiomericamente puros. Se o degrau estiver invertido para cá, eu perco a coerência tridimensional da escada. Tá? Aí, pessoal, eu estava pensando, o pensamento evolucionista, vocês viram a quantidade de problemas que tem. Eu falei muitos, a Mayara falou outro tanto.
Ou seja, no pensamento evolucionista, tudo pode, mesmo as coisas mais absurdas. Tudo pode. Vou contra a lei. Isso está mais para a ficção científica do que para a ciência. Onde que acontece isso? Em histórias de ficção científica, especialmente as histórias de super-heróis. No último filme dos Vingadores, eles viajavam no tempo, modificavam o tempo, tudo pode. Sem problema, é uma diversão, a gente leva os filhos e é bacana. Então, eu coloquei aqui 2 exemplos de 2 super-heróis, o Hulk. O Dr. Bruce Banner, ele foi submetido a uma dose de radiação gama muito intensa e ele se transformou no Hulk. É um paralelo com a teoria evolucionista. A radiação gama, a gente sabe que se uma pessoa for exposta à radiação gama, ela morre quase que instantaneamente ou sofre queimaduras muito severas. O Peter Parker, ele foi picado por uma aranha radioativa e se transformou no Homem-Aranha. Tudo pode, como o pensamento evolucionista. Ora, se você for picado por uma aranha radioativa, no máximo, eu nem sei se existe aranha radioativa, você vai ficar com uma ferida onde ela picou, ok? Como conclusão, eu respondo à pergunta que eu fiz no início. O experimento de Stanley Miller realmente comprova a origem abiótica da vida? Claro que não. Muito pelo contrário. Aquela sopa escaldante, venenosa, ela depõe contra a origem abiótica da vida. E para encerrar minha apresentação, eu gostaria de agradecer ao convite que me foi feito. Eu estou no meio aqui de gigantes, pessoas brilhantes na TDI. Eu me sinto extremamente honrado de estar aqui, dando a minha pequena contribuição, e agradeço a Deus também por estar aqui. E agradeço a comissão organizadora do TDI, na pessoa do Carlinhos e do professor Marcos Eberlin, que me fizeram o convite. Muito obrigado.